Bom, este é um protótipo de luva protetora para esgrima histórica, tá? É de 4 dedos, tá? Que vão ser o polegar, indicador médio, e aí o anular e o mindinho estão dentro de um único conjunto de falanges construído sobre uma luva de vaqueta de EPI de cano longo, só que eu enfiei o cano longo aqui para dentro, se quiser deixar para fora sem problemas, ok? Ela é razoavelmente confortável. Não considero ela melhor que uma Red Dragon, ok? Mas fica aqui com um protótipo não comercial. Não estou vendendo, isso é só para fazer digamos, a mostra, tá, de que pode ser feito. Tá? É trabalhoso, se você tiver paciência, você tem esse produto final aqui, certo? Não tem pretensão comercial nem de ser utilizada em campeonato, é, qualquer contexto fora de sparring amistoso, ok? Serve para espada de uma mão, até aço, tudo bem, certo? Sintético vai ser super tranquilo, já espada de duas mãos não recomendo. Né? Então tá aqui um vídeo mostrando a construção. Bom, primeiramente a base rígida dessas luvas é PEAD, né, polietileno de alta densidade, que vocês podem achar em embalagem de shampoo ou nas embalagens de remédios ou suplementos. É só vocês acharem o triângulo de reciclagem com o número 2 ou escrito PAD ou HDPE. Ok? Bom, esta é uma luva EPI de couro, meio vaqueta, meio couro cru. E nós costuramos aqui, ó, as 3 camadas sobre os dedos. Então, primeiro, né, começa colocando a placa de PAD, você vai recortar da embalagem de shampoo ou remédio, certo? Se for shampoo, tem que ser 2, porque a embalagem de shampoo é muito fina, então será necessário 2. Então você usa como molde para cortar o couro e você vai cortar um pouco maior do que a peça de PAD, ok? Para fazer a falange. E aí você também vai cortar 2 camadas de feltro, ok? Aquele feltro mais comum que tem, ok? Esse aí é um feltro fino, por isso eu estou usando 2 camadas. Existe um feltro mais grosso, que aí sim poderia ser 2 camadas, uma única camada, tá? Mas como é o fino, vai ser 2 camadas. Então, como é shampoo, essa aí vai ser 2 placas de PAD e aí a camada de couro por cima. E aí vamos proceder para costurar isso. Então, primeiro, né, passa a agulha, né, passa na casa da agulha, né, perfura a linha dessa forma, né, com a própria ponta da agulha, né, e vai e puxa e faz esse laço aí. E aí começa costurando, tá, no caso a parte de trás, né? Aconselho usar um dedal, né, para começar o serviço, para proteger o polegar. Sim, às vezes será necessário usar um alicate porque é duro, né, mexer com couro. E aí quando tiver perfurando a vaqueta da luva, ao mesmo tempo que ainda tiver que perfurar essa vaqueta mais fina de couro que eu estou usando como revestimento, será necessário o alicate, ok? Então sim, é necessário um pouquinho de paciência porque a costura será um pouco trabalhosa. Então tenta pegar a ponta da linha nos primeiros laços que der. E aí pronto, a parte de trás da falange foi
costurado, então aí eu posso posicionar as placas de PAD, né? Ok? E aí essa parte vai ficar livre e agora começaremos a costurar na própria vaqueta da luva. Aí no caso aqui, né, nós temos uma luva de quatro dedos, né, nas quais o anular e o mindinho vão ficar dentro de uma mesma falange. Se eu tivesse que fazer algo diferente nessa luva, eu faria 3 falanges para o anular e para o mindinho, né? Acho que 2 falanges foram ok, mas eu deveria ter feito 3 falanges como para os outros dedos. Teria ficado mais confortável, ok? Bom, aqui vocês podem ver que já foi feita uma volta, né, e costurada na lateral do dedo da luva, mais um pouco na próprio dorso da luva. E aí voltamos a costurar no dedo da luva. Bom, finalizando esta falange, costura um pouco na falange seguinte. Certo? Então temos aqui uma certa mobilidade, mas, mais uma vez, se eu fosse fazer mais uma vez, eu faria 3 falanges pro mindinho e anular. No caso aí foram 2 grandes falanges. Estou dando uma reforçada aqui o último acabamento, né, dando várias voltas no laço, e ainda enfio a agulha para dentro do feltro, no último laço, e corto aquele último pedacinho lá, e pode ficar até quase invisível para dentro do feltro. Bom, aí para fazer o dorso e o cano da luva, né, tem esse gabarito aqui, e será recortado de couro sola, né, que é o couro mais duro, rígido que tem. Eu molhei ele ligeiramente, tá, para a construção, para facilitar. No caso, eu comecei a fazer alguns furos, e para os furos é necessário o vazador, né, vazador e martelo, alguma coisa pontuda e um martelo, né? E aqui nós temos uma tira, né, de lona que foi dobrada 3 vezes. Então, o dorso, né, vai encaixar
por baixo da extremidade das falanges e a lona vai encaixar entre o dorso de couro sola e a luva de vaqueta. E será costurado assim, mas isso vai ser feito por último. Primeiro, nós vamos tratar de rebitar, né? E aí, pronto, nós furamos a última falange, né? A falange mais próxima do dorso da mão. E fazendo esses furos é por onde vão passar os rebites. Então será necessário uma rebitadeira. E aí tentem fixar, né, as falanges que já foram furadas com pinos, né? No caso eu estou usando brocas mesmo de furadeira para fixar, enquanto eu faço os outros furos. E aí eu estou furando a falange e o dorso de couro ao mesmo tempo. Bom, feitos os furos, né, agora vamos passar para a parte dos rebites. Usem arruelas em todos os rebites, frente e verso. Né? Não economize em arruela. E aí nós vamos fazer com o... Nós vamos perfurar com a lona junto, né? Se tiver que alargar o buraco com furadeira, tudo bem. Ou então pega vazador mais largo, certo? Eu estou usando rebites de... Se eu não me engano, são rebites ou de 5 mm ou de 4,78 mm, né? Que é 3/16 polegadas. Lembrem-se das arruelas. Bom, e agora é hora de encaixar nas falanges, as últimas falanges sobre o dorso. Então, rebitamos e está rebitado na lona. E aí será costurado dessa forma. Mas primeiro vou prender o dorso no cano. As cordas serão passadas por dentro do cano. E elas serão passadas pelo dorso. O dorso fica acima do cano. Isso é importante, tá? Senão a mobilidade vai ficar ruim. Dorso acima do cano. E ao fazer o nó, pode apertar, mas não aperte demais, senão fica sem mobilidade. Eventualmente vai afrouxar, ok? Então assim, pode apertar, mas não absurdamente, ok? Então, ligeira mobilidade, lembrando que vai afrouxar um pouco, ok?
Então, passando o cordamento do cano. E fazer, né, o último laço. E agora costuramos a lona, as duas pontas da lona, na própria luva de vaqueta. Bom, então ficou razoavelmente com mobilidade, ok? Não é tão boa quanto uma Red Dragon em termos de mobilidade. E sim, é resistente, certo? Dá para tomar vários golpes na mão. Usar com espadas de uma mão, de aço, sintética vai ser muito tranquilo, ok? Aqui no caso estamos usando espada da Lato e sabre também poderia, sem problema, sabre de aço, né? Dá para usar em competição? Não, não recomendo, né? Para competição usem apenas luvas digamos, importadas, industriais, não importa, né, de fabricantes aí. Isso serve para sparring amistoso, certo? Né? E cuidado com o sparring amistoso, porque às vezes fica amistoso demais, tá? Mas leva pancada na mão, né? Levei várias pancadas na mão e não senti nada, zero, ok? E aí, obviamente, não recomendado para espada de aço de duas mãos. Sintética, ok, certo? Agora, espada de duas mãos de aço, não recomendo. E lembrando, isso é um projeto pessoal que não está à venda e pode ser reproduzido facilmente com o mínimo de ferramentas.